Hebreus 11:16, quando o apóstolo, né, nós não sabemos se é o Paulo, né, mas vamos dizer, né, que seja. A possibilidade é grande dele ter escrito a carta de Hebreus, e uns falam que tem bastante característica que não foi ele. Ninguém sabe quem é o autor de Hebreus. Mas olha bem o que ele diz ali, o autor de Hebreus. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de chamá-los de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Então, o contexto disso aqui está quando Paulo estava ensinando, né, sobre fé. E ele começa a contar, né, os exemplos de fé. Aí ele fala da vida de Abraão, fala da vida de Sansão, fala da vida de vários servos de Deus. E aí ele fala assim, né, que esses homens, eles acertaram porque eles tinham um segredo no coração deles. A motivação deles é que eles lutavam por uma terra passageira, prometida, né, nesse mundo. Mas eles lá dentro deles, eles sabiam que eles não iam poder ficar muito tempo naquela terra. Aquela terra era uma maneira simbólica deles determinar algo concreto, eterno. Então, olha bem, tudo que nós vivemos aqui na terra é você trabalhando algo simbólico, algo passageiro, algo, né, que é sombra daquilo que você determina lá no céu. E você vai ver que muitas pessoas que são fracassadas nessa vida, se eles pegarem e priorizar a lutarem pelas coisas de Deus, é muito melhor, é mais gostoso, a vida da pessoa fica interessante. E se a vida dele ficar interessante na igreja, para as coisas de Deus, aí, querida, essa pessoa vai lutar por uma necessidade passageira. Para ela é fácil ficar rico, para ela, quanto mais você entender como que funciona o reino de Deus na terra, mais simples fica a tua vida aqui na terra, essa vida passageira. Mas nós lutamos por uma glória passageira, por uma vitória passageira, e isso predomina na nossa vida, e nós somos pessoas problemáticas. Entende? Porque nós não fazemos igual esses heróis da fé. Esses heróis da fé você não escuta nem falar quase das necessidades deles. Eles iam a Deus até por causa de uma necessidade, mas Deus dava uma missão para eles. Olha que tremendo. Poxa, eu vou para Deus por uma necessidade e Deus me dá uma missão, me dá um propósito. E aí, né, vocês vê que eles entram naquele propósito de Deus e começam a viver só pelo propósito de Deus, e os caras ficam ricos. E os caras começam a ser reis, príncipes, generais, eles começam a ter sucesso. E o sucesso deles é baseado no quanto eles são vitoriosos na missão que Deus deu. Mas, poxa, e a necessidade deles? Né? Olha bem, Ana foi lá e clamava a Deus por um filho, né? E Deus deu, ela entregou para Deus. Depois ela teve filhos, né? Ela fez, né, da necessidade dela, né, uma oferta para a obra de Deus, né? Então todas as pessoas que você vê o rei Davi, né? O rei Davi, né, foi lá e cumpriu, né, um trabalho para Deus, uma missão para Deus, e quanto mais ele fazia o que Deus queria, mais ele crescia. Todos eles foram assim. Então, qual que é o segredo para o sucesso da nossa vida? É ficar grávido da promessa que Jesus tem para nós. Então, Jesus, ele fez a obra salvadora dele, mandou nós aceitar ele como Senhor e Salvador, e ele falou para nós sermos discípulos dele, e ir pelo mundo inteiro e fazer discípulos. Então você precisa entender o seguinte, que a nossa dedicação a Deus não é
é para agradar a Deus simplesmente, é porque Ele quer fazer algo extraordinário na nossa vida. E nós precisamos estudar a palavra, como o Dimar estava falando, como a Ana Paula estava falando agora há pouco aqui, né? Então você escuta a Raquel ali explicar a Bíblia, poxa, né, você está pegando um negócio mastigado, às vezes você leu aquilo ali que ela está coisa ali, e não entendeu nada, e ela dá umas explicações, você começa a entender a palavra, você precisa entender que você tem que ser transformado pela palavra, e não é transformado ter habilidade, ter capacidade só não, você precisa, né, ser apaixonado, receber o Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque é tua missão. A missão, olha bem, a obra de Deus, ela tem bastante lugares que você faz ela. Você faz ela no seu trabalho, você faz ela na igreja, você faz ela na tua casa. E nós temos que saber que tem uma coisa em tudo isso, que para você fazer parte da obra de Deus, a salvação não é por você trabalhar, não é por você. Então, olha bem, eu posso ser o melhor servo de Deus lá na loja, o melhor servo de Deus na igreja, e mesmo assim, querido, eu não estar apaixonado, entende, pelo Senhor, envolvido com o Senhor. E a salvação, ela é uma coisa pessoal, ela é individual. Entende? Eu não sou mais salvo porque a minha igreja é a melhor de Bandeirantes. Eu não sou mais salvo porque os irmãos, né? Não, querido, e olha bem, a palavra de Deus ela é interessante. A Bíblia diz assim, que a mulher crente, ela santifica o marido não crente. Mas está falando ali que vai salvar ele? Não, mas ele pode ser salvo por causa disso. Bem, lá no meu trabalho, o meu trabalho pode ser puramente temporário, mundano. Mas através da minha vida ali, aquilo que eu estou fazendo que é do mundo, né? Ele se torna separado para Deus. Quer dizer que não vai salvar ninguém. Por quê? A salvação ela é individual, mas é a maneira de Deus chegar nas pessoas, chegar em lugares. Por exemplo, o diabo ele pode operar através dos pneus de carro. Vamos dar um exemplo. Mas se o pneu entrar e sair numa loja que é santa, o diabo não tem direito de operar através daquele pneu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando nós somos santos, tudo que nós pormos a mão, abençoado será, santificado será. Nunca é, querido, o espírito fraco que domina o forte. Sempre é o forte que domina o fraco. Então, por exemplo, quando eu tenho que separar as coisas. Salvação é por meio de Jesus Cristo, é pelo que Jesus fez. Mas a santificação, ela é a consequência da salvação. Fala para mim, se eu não tiver consequência de algo, então eu tenho aquilo? Diga comigo. Fala aí. Não tem. Então a salvação é pela graça, mas se eu não obedecer, não produzir, então não existe salvação. A Bíblia mesmo fala assim, né? Fé só no acreditar. Fé só no acreditar. Tens fé em Deus? Faz muito bem. Porque até o diabo acredita e estremece. Então, olha bem, a obra, ela é santa. Ela pode, entende? Ser usada para quebrar a obra do diabo. Para poder resgatar almas. Então, se eu tenho uma vida santa, querido, e eu ponho a mão nas coisas, eu tenho contato com alguém, aquela pessoa é influenciada por isso. Agora, qual que é o problema? Ao contrário também é verdade. Se eu não santifico a minha vida, então eu estou debaixo de
maldição, não por causa de não santificar minha vida, porque assim está a humanidade, o mundo jaz no maligno. Então, se eu não estou em Deus, e esse estar em Deus exige esforço, exige dedicação, exige sacrifício, exige busca. Então, e se eu estou em Deus, estou coisa assim, então eu vou produzir fruto. Para produzir fruto eu preciso trabalhar, sacrificar, eu preciso me dedicar, preciso me disciplinar, eu preciso produzir, eu preciso fazer obras. Entende? O que destrói a obra do diabo é a obra de Deus. Diga comigo, o que destrói a obra do diabo é a obra de Deus. Então, olha bem, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E qual que é a obra dele? Matar, roubar e destruir. Então, nós temos que compreender que, para tudo isso, Deus nos deu inúmeras razões para nós dedicarmos a Ele, sermos apaixonados por Ele. Então, a razão mais base de todas, então vai ser um dia, querido, você vai estar lutando por essa vida e você vai ficar desesperado, porque você vai falar assim, poxa, já pensou um médico? Porque você não confia tanto em Deus, você vai confiar mais no médico, né? Então a gente vê que até os crentes confiam mais nos médicos. O médico chega em você e fala, cara, você tem 30 dias de vida. Esse câncer seu aí, 30 dias é o máximo que você tem, mas você morre antes, tá? E vamos supor que você a vida inteira trabalhou pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu negócio. E vamos supor, né, que está tudo bem, mas você ainda aquilo lá depende de você, você precisa, né? E agora que você ficou rico, que você ficou inteligente, que você ficou tranquilo assim, poxa, 30 dias de vida só. Raquel? E aí, hoje, você não liga para o que eu estou falando. E você não obedece o que eu estou dizendo, que é para buscar interesses do céu. Entende? Para ter os interesses do céu, você precisa se dedicar, buscar. Você precisa estudar sobre os assuntos. Amanhã eu vou trabalhar. Eu preciso estudar. Por que eu tenho que trabalhar? O que diz isso a respeito entre eu e Deus? Entre o reino de Deus? Entre o que vai determinar a minha eternidade? Que lugar que eu posso pegar lá? O que é pegar um lugar, né? Porque eu pensei, pegar um lugar lá, eu vou ser mais famoso, eu vou ser mais bonito. Isso é coisa carnal, isso é coisa do diabo, querido. Mas determina sim que aquilo tem muito mais valor do que isso ao coração do Pai. Então é mais valioso, é mais importante ter sucesso no céu do que sucesso na terra. Tem que descontaminar, tem que buscar as heranças eternas, descontaminar. Todas as vezes que os discípulos, querido, falavam de herança, de coisa celestial, eles tinham uma mente carnal, eles tinham uma mente nas coisas do homem. Né? Tanto é, o que Jesus falou? Quando falou qual é o maior no reino do céu? Né? Ele pegou uma criança. Ele falou assim, quem não se tornar como uma criança, tem que ser igual a uma criança. O que é? Uma criança, ela é pura. Uma criança, querida, ela fala besteira, essas coisas, mas ela não sabe o que está falando. Então, aquela questão de malícia, de maldade, de malandragem assim, ela não, então você não precisa ficar querendo adquirir uma sabedoria para não ser dominado, para não ficar travado. Querido, isso daí é para te libertar, não é para você deixar você fora da promessa de Deus, buscar riqueza passageira. Entende? Há mau entendimento na palavra. As pessoas vão buscar solução na palavra para ser empreendedor, para ficar rico, para fazer sucesso, para romper. Querido, toda aquela palavra ela só vai servir para você o dia que você estiver mais apaixonado por céu. Você abre a internet hoje, né?
os pregadores, quase todos são coaches, né? Os grandes pregadores são coaches. Eles decoram, ensaiam, fazem aula, fazem cursos de tudo quanto é coisa, para poder ter uma presença de palco, palavras bem colocadas, super coisadas assim, tudo para querer colocar uma imagem de que nós, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores, essas coisas. E eles não estão errados de ensinar aquilo ali nós temos que aprender também, é joia, faz parte, não está errado, só que cai no ouvido e no coração de quem nem sabe falar do céu. De quem, se você pedir para ele, faz um evangelismo aqui, ele não sabe falar de Jesus. O Espírito Santo até fala para ele o que é para ele falar, mas ele não é preparado para poder evangelizar. Não é, Raquel? Mas quer pegar o segredo da palavra e bombar, fazer sucesso, desbloquear, tudo isso você quer. Isto, querido, ficou mais preso ainda. Por quê? Porque antes, para você ser livre, Jesus mesmo falou: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela não está no âmbito da vida passageira. A vida de sucesso passageira, ela tem que ser consequência do teu sucesso no céu. Então Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então pode sim. Por exemplo, eu tenho que me profissionalizar cada vez mais no meu trabalho. Pegaram, gente? Mas o que faz aquilo somar é a minha paixão, entende? Com o reino de Deus, com a igreja, com os irmãos, com as coisas de Deus, com o evangelismo, mais do que o meu trabalho. O evangelismo, o plano de Deus para nós após essa vida, o propósito de Deus lá na vida eterna, ele tem que crescer. E as coisas desse mundo têm que diminuir. E a hora, querido, que as coisas do mundo diminuem, Deus começa a te empurrar para ser um conquistador nesse mundo, mas só por causa da obra dele. Hoje, né, é que as pessoas, elas esquecem o passado. Elas esquecem. Mas olha bem, ontem mesmo a irmã estava falando para mim, né, que a colega dela, né, comentou com ela a respeito de mim, falou assim: ó, o pastor Trovati, eu conheci ele quando foi na igreja, a Laurinha, né, ela também conheceu, é da minha época. Então a outra irmã, como é que chama ela? A Regina. A Regina, de vez em quando ela vem aqui também. Então ela está falando assim, né? Então eu conheci, né, o irmão Trovati. Então olha bem, ela fala assim: o irmão Trovati é um exemplo. Ela falando que o irmão Trovati é um exemplo. Se Bandeirantes soubesse, né, o que Deus fez na vida do irmão Trovati, o Bandeirantes ia parar lá para ouvir ele, porque as pessoas precisam. Então, querido, olha bem. E é de fato mesmo, porque eu falo assim para a turma: gente, eu sou improvável. Por quê? Eu não tinha educação, não tenho até hoje, né? Então eu sou improvável. Não tinha educação, não tinha estudo. Sujo, borracheiro, ignorante, né? Até a Rosa, ela lembra, ela fala assim: dava até dó do jeito que você se vestia, querido. Então, olha bem, e a Rosa mesmo fala: querido, quando eu casei com você não era assim não, você era mais tímido, era mais... Então, é o improvável. Mas eu não busquei isso, querido, nunca busquei isso. Mas sabe o que eu fiz? Me apaixonei por Jesus. Eu comecei a falar: eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. Isso que eu estou pregando aqui para vocês hoje, eu engravidei quando eu me converti. E sabe, querido, uma das coisas que me fez ficar fácil de eu buscar o reino de Deus, porque a vida aqui para mim não tinha chance. Eu não tinha chance. Eu sempre fui inteligente sempre fui. Quando eu tomei consciência
que eu era analfabeto e que ia ser difícil alguém me dar um salário, um emprego de salário mínimo, a não ser que eu fosse trabalhar na roça, cortar cana, essas. Quando eu entendi isso, entende? Eu lutei para não voltar a ser borracheiro, porque na minha cabeça a lógica era ser borracheiro. Mas o que eu fiz? Enquanto eu estava naquela vida braba e só perdendo as coisas, gastando tudo o que eu tinha ganhado de borracheiro, eu comecei a ler Bíblia. Eu li a Bíblia uma vez atrás da outra. E comecei a ir na igreja. E vocês pensam que eu lia a Bíblia e entendia? Pode perguntar para a Laurinha para você ver. Eu lia e continuava ignorante. Durante muito tempo fiquei ignorante. Né? E outra, a hora que a gente acha, querido, que a gente sabe alguma coisa, que é alguma coisa, é a hora que tua vida está travada e amarrada mesmo. Entende? Você tem que saber que sempre, nós como pastores, é até bom a gente ser meio ignorante, porque a gente sabe que está ignorante e vai procurar melhorar. Porque a hora que a pessoa começa a estudar e achar, e começa a fazer alguma coisa bonita e já se acha, aí é a hora que ela começa a levar tombo. A gente sempre tem que estar crescendo, nós não podemos parar de crescer. Né? E aí, querido, olha bem, o Senhor começou a falar promessas e eu tinha uma nuvem de irmãos assim, que Deus dava promessa para eles também. Quase ninguém, alguns conseguiram, mas praticamente todos não tiveram a promessa de Deus cumprida. Entende? E mesmo aqueles que ficaram na igreja, não tiveram a promessa cumprida. Por quê? Porque às vezes você está na igreja, mas tu é um crente frouxo. Se você for um crente apaixonado, retado mesmo, que vem para a igreja com tudo, e busca Deus em primeiro lugar, querido, Deus vai sondar o teu coração. Você não tem que fazer isso por causa do pastor, por causa do irmão, por causa da igreja. Você tem que fazer por causa de Deus. Deus conhece o teu coração. Busca. Nas minhas buscas eu era humilhado, a turma tirava sarro, achava que não precisava disso. Quando eu tinha algumas experiências boas, eles iam junto porque queria aquela experiência, mas ninguém estava nem aí com a gente não, querido. E nós temos que pegar firme. E aí, né, o que aconteceu? Falava do céu, querido, eu já viajava, já essas palavras aqui da Nova Jerusalém, sobre a ressurreição, Deus me deu experiência, né, do corpo glorificado, e eu fui buscando essas coisas, né? Então hoje para mim, ter as coisas, eu fico feliz, mas por quê? Porque Deus cumpriu a sua promessa, e quem não quiser ver, é porque gosta das trevas, porque quem gosta da luz, vê e glorifica a Deus. Vocês estão entendendo? Então, olha bem, para você se animar em ter as coisas do céu, você saber como você tem que viver aqui para ser grande lá no reino de Deus, primeiro você tem que saber o que é que tem lá. Então, a Bíblia fala assim, que as coisas que Deus deixa o homem conhecer, tem coisa que ele deixa conhecer, mas tem coisa que ele reservou para si, ele não revela para o homem. Então aquelas coisas que Deus revelou para nós, que está escrito na palavra, nós devemos estudar sobre ela. Nós não acabamos de cantar um cântico aqui? Quem sabe onde está na Bíblia? Quem sabe? Apocalipse, que capítulo? 22, está vendo? Apocalipse 22 está escrito isso aí. Né? Então lá está escrito como é que é a cidade celestial. Olha lá, né? Esses homens aqui, eles conheciam essa cidade pelas revelações de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. Eles liam o Velho Testamento, eles sabiam pelos salmos. Amém, querido? Então eles já sabiam, e daí, né, sobre aquilo que eles sabiam, é igual quando eu estava lendo o livro
a glória da ressurreição, aí Deus me deu a experiência do corpo glorificado. E eu, fui dar um passeio, eu senti o vento, o calor, e por isso que Paulo fala, não sei se no corpo ou no espírito, sabe por quê, querido? Porque na hora que eu estava ali, que eu fui lá na ponte, e que eu andava como se estivesse sendo arrebatado, eu sentia o vento, o frio, era a mesma coisa que eu tivesse com esse corpo, e dava impressão, eu não tive oportunidade, devia ter, devia ter entrado na geladeira e comido alguma coisa, porque dava a impressão que eu podia comer, beber, podia tudo. Entende? E aí depois dessa experiência, mas olha bem, o que Deus estava me dando? Uma experiência sobre aquilo que eu estava estudando. Tem que estudar sobre essas coisas. Quanta besteira nós ficamos ouvindo na internet e não estudamos, sobre como é que vai ser a nossa vida na eternidade. Já pensou você? 30 dias vai morrer. Quantos anos você tem, irmão Roberto? 57. Você já pensou que você ia morrer umas par de vezes, Esse tempo agora aí, umas 2, 3 vezes na tua vida, você falou, agora eu morri, agora acabou a minha vida, E daí, como é que é, Roberto? Então vou ensinar agora, olha bem. Se o Roberto estava preparado, a gente tem aquela coisa assim, porque ninguém quer sofrer para morrer, todo mundo está pensando no momento da morte. Mas se a pessoa está preparada, ela só pensa no processo da morte, mas ela não está nem aí para depois que morre. Porque ela tem certeza. Porque ele viveu por isso, ele vive aqui na terra, Você pode ver que o apóstolo Pedro, quando ele fala da morte, o apóstolo Pedro, quando fala da morte, eles falam empolgado. Eles não falam assim, ai gente, ora para mim, porque agora Deus está falando que eu não quero morrer. Ele não fala que ele não quer morrer. Até pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele falou assim, para mim o morrer é... Querido, você imagina você numa missão na guerra, E passaram-se 8 anos, você longe dos seus filhos. Então, se você deixou um filho de 2 anos, aquele filho já está com 10. Se deixou ele com 10, ele já está com 20. Imagina você nessa guerra, E a guerra acabou, agora você vai voltar para o lar. Você vai voltar para o teu sítio, para a tua família, para a tua casa, para os teus amigos, para os teus colegas, E você vai voltar para a tua pátria, para a tua cidade. Quem aqui nasceu em Bandeirantes, ou Abatial, ou Santa Amélia? Levanta a mão. Quem nasceu na sua cidade, que você mora? Tá. Vamos falar, e quem de vocês que nasceu aqui, e mudou daqui e morou 2 anos fora? Quem? 1, 2 anos. Quem? O que mais você que morou fora queria fazer quando estava lá? Vamos, gente. Você sabe para que você vive em cidade fora quando você vai embora? Eu fui também, fui morar em Limeira. Querido, eu ficava de dia e de noite pensando em passear em Bandeirantes. Porque Bandeirantes é a minha terra natal. Em Bandeirantes é a minha pátria. Então nós temos que garimpar a nossa herança na palavra, na meditação, na oração, na experiência, na nossa busca a Deus. Entende? Até você ficar com saudade do céu. Até você falar assim, eu não vejo a hora de acabar a minha missão. Porque aqui nós somos peregrinos, e aqui nós estamos em guerra. Aqui nós estamos em guerra e nós estamos numa missão. Esse mundo aqui, querido, ele está condenado. E há uma batalha espiritual, Entende? Do reino de Deus e do reino das trevas. E você sabe que lado que está a humanidade? Sabe que lado? Das trevas. A humanidade está do lado das trevas. Ela está do lado das trevas porque nós nascemos em pecado. Nós nascemos
com a natureza do pecado. Então nós estamos condenados. Mas o Salvador, aquele que nos criou, ele veio para resgatar o que se havia se perdido, que é a humanidade, a sua criação. Ele veio para resgatar. É a história da formiguinha. E o que é o Evangelho agora? O Evangelho agora é esse, ó. Deus vai fulminar a raça humana. Deus vai destruir tudo. Toda a humanidade está condenada ao lago de fogo. Entende? Deus vai matar tudo. Esse é o Evangelho. O Evangelho é a consciência. Entende? E a morte determina o dia que você vai para o teu calabouço do sofrimento eterno. A morte é o dia da execução da sentença, ao qual você vai ser preso, porque o homem só morre o corpo. A alma não precisa do corpo para estar viva. E o homem, existe uma sentença no Evangelho. Aí Jesus, diga comigo assim, para ter uma boa notícia, fala aí, precisa ter consciência da má notícia. E aí, querido, você precisa sempre estar verificando na palavra o que é a vida de um salvo. Qual que é a consequência da salvação? Se a consequência da salvação ela não está ativa na tua vida, você é contado do lado do mundo. Então, quando a Bíblia fala assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, Deus não está querendo privar nós das coisas boas que Ele criou do mundo. Deus está falando o seguinte, né? Olha bem, as coisas desse mundo, elas estão condenadas. E você não pode ser levado por elas, porque quem é levado por elas vai perder a salvação. Perde a salvação. Então, olha bem, e o diabo ele é sagaz, né? Então ele põe as ovelhas. O que é uma ovelha? A ovelha, querido, ela precisa de tutor, ela precisa se submeter a um pastor. Se uma ovelha não se submete, por exemplo, vocês têm que me conhecer, saber que o que eu falo para vocês é sério. É sério. Mas o que não deixa vocês levar a sério? Porque cada um de vocês está querendo andar no seu próprio entendimento. Ignora seu entendimento em relação ao pastor. Em relação ao Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, que dele não pode falar quando algo do mundo é muito importante para nós. Então, se eu ficar assim, fascinado, eu vou ficar rico, Deus tem promessa para mim, e Deus não sei o quê, aquilo vai dirigir minha vida. O Espírito Santo pode estar falando comigo, mas eu não consigo ouvir, porque meu coração e minha mente está preocupada. O que é ocupado antes do tempo, preocupado, ansioso, quer dizer, eu estou ocupado com algo que me deixa insensível. Eu estou rejeitando a luz e amando as trevas. Então, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu fico sensível ao Espírito. Entende? O Espírito me conduz. E, consequentemente, que não é pecado desejar ter um carro, ter isso, prosperar, não é pecado. Pegaram? Porque Jesus se fez pobre para não ficar rico. Só que isso não pode ser foco. Isso tem que ser, querido, até maneira de você mostrar para as pessoas que estão atrás disso. Ó, você está atrás disso, igual eu falo para as pessoas, você está atrás de ficar rico? Fala lá, eu fiquei. Porque eu busquei Jesus em primeiro lugar. É só você prestar atenção, as pessoas entendem do jeito deles. Eles viu que eu fiquei rico, agora quer Jesus também. Para quê? Ficar rico. Mas ele não quis ouvir a luz. A luz era o quê? Eu busquei em primeiro lugar Jesus. Era só isso a luz.
O problema dele é só para ele ver que ele precisa de Jesus. A falta do dinheiro é para ver que ele precisa de Jesus. Mas ele pega, né, ele só fica assim: eu preciso de dinheiro, então eu preciso de Jesus. Eu preciso de ser feliz, então eu preciso de Jesus. Então ele só entende Jesus naquilo que ele precisa. Isso é ovelha. Isso é ovelha. Entende? Isso é criança espiritual. Agora o pai espiritual, o experiente espiritual, a pessoa que vai te dar conselho, ela não olha isso. Ela olha além. Ela quer o teu bem. Ela não quer, querido, que o lobo leve a ovelha. E o lobo, o demônio vem aqui: ó, ovelha, eu vou te catar, vou te comer. Não. A ovelha vem assim, ó. Vem assim, você entende assim: meu pai, minha mãe, vamos dizer assim, eu vou falar como o lobo está operando agora. Mas não é as pessoas que estão fazendo. Às vezes uma coisa que eu falo, o diabo usa para te pegar. Então não vai julgar pessoas, tá? Não estou falando mal de ninguém também não. Eu posso falar uma coisa para você, você entende do teu jeito, não entendeu a essência do que eu estou falando, mas entendeu as coisas do teu jeito, e o diabo usa isso para te pegar. Então não é os outros, mas é nós. Nós tem que saber o que nós entendemos. E para nós não ser enganado, nós precisamos de patrão no trabalho, nós precisamos de pastor na igreja, nós precisamos de pai na casa. Pegaram? Vai errar menos. Quantas pessoas, né, vieram, né, querido, pediram um conselho para mim, e eu falei assim para eles assim, ó, faz o seguinte: põe isso em primeiro lugar e me obedece, que vai dar certo. Aí, querido, eles não põem, passa um tempo, a vida deles pior, eles entram em pastor, preciso de um conselho teu. Mas eu lembro na hora. Qual o conselho que eu dou para quem quer resolver o problema dele? Seja financeiro, seja de dinheiro, seja qualquer. Qual o conselho que eu dou? Bem simples, Júlio, qual que é? Vem para a igreja. Eu falo assim: teme a Deus em primeiro lugar, é abstrato, né? Por quê? Porque é uma verdade, é uma coisa. Mas daí o cara fala: eu temo a Deus, eu posso ficar em casa. E isso é que o diabo usa para enganar as pessoas, não é? Agora, quando eu falo assim para as pessoas, né? Põe a igreja em primeiro lugar. Aconteça o que acontecer, você não falta na igreja. A pessoa fala assim: pô, o pastor está me enganando. Porque eu ouvi o fulano pregar, porque não precisa, nem precisa ir na igreja. Você vai na igreja, a igreja não é mais importante é a família, mais importante é o trabalho, depois que a igreja. Me ensinaram isso. E eles não estão errados, sabe, gente? Eles estão certos. Mas o que eu estou querendo dizer é algo que está além disso. Entende? É muito além. Porque na prática, né, Laura, olha bem, faz 30 anos que eu busco Jesus. Na prática, né, Laurinha, até quem ficou na igreja teve um que não deu certo. Mas todos que não ficaram na igreja deu errado. Então, para poder fazer alguma coisa certa, a primeira coisa tem que fazer as coisas simples. Então, olha bem, se eu não faltar na igreja, é uma disciplina que eu crio para mim mesmo. A partir daí, eu começo a ter uma postura, né? A minha nora mesmo, ó, foi buscar eu com um problema sério, falei: vai para a igreja, para a igreja. Você vai evangelizar alguém, o teu evangelismo até pode surtir um efeito na hora, mas se aquela pessoa vem para a igreja, ela afirma: se não ficar na igreja, não é, Roberto? O trabalho da gente vai tudo para água abaixo, né? Aí, olha bem para você ver. Aí eles pensam que a gente está querendo encher a igreja. Querido, gente é problema. Gente é uma... olha, se tem uma coisa, querido, que é um universo de problema, é pessoa. Se eu for cuidar que da minha vida, eu não vou dar conta.
Se eu for cuidar da vida da Rose, eu não vou dar conta. Tenta cuidar de outra vida para você ver. Vocês vão descobrir que vocês não dão conta do filho de vocês. Vocês educam e tal, mas não dá conta. Nós não damos conta da nossa própria vida. Correto ou não? Então o que nós fazemos? Nós buscamos a Deus. Enquanto nós estamos buscando a Deus e adorando e vindo na igreja, Deus começa, querido, a usar a nossa vida. Aí, olha bem, aí não é que eu cuido de ovelhas, é que Deus me usa para cuidar de ovelhas. E o que Deus usa? Aquilo que Ele faz na minha própria vida. Mas como é que eu vou, querido, dar exemplo para os outros? Como é que Deus vai me abençoar se eu não estiver firme na igreja, sendo que eu tenho que chamar todo mundo para a igreja? Porque daí a igreja vai, né, o nosso trabalho, o trabalho da igreja, o seu trabalho conjunto com a igreja, vai pegando as pessoas. Esse rapaz ontem aqui, eu estava conversando com o Júlio, né? Aí ele testemunhou para o Júlio. Ele falou, olha rapaz, eu assim, ainda bem que eu vim para a igreja, né? Que agora eu tenho mais paciência, agora eu sou mais... Ele estava contando que ele disse, olha bem, só dele vir na igreja, né? Só dele vir para a igreja, ele notou que ele está diferente no trabalho. E eu nem sabia, eu ouvi ele falando com o Júlio ali, né? E eu fiquei pensando, né, assim, falei assim, ó, tá vendo? É só as pessoas virem na igreja. É só vir na igreja. Vem na igreja, se envolve com Jesus. Aí se você for se envolver muito com a igreja, você vai ver como você vai ter problema dentro da igreja. Mas diga comigo, problema na igreja é sinal que eu estou firme na igreja. Porque os irmãos que vêm visitar a igreja não tem problema nenhum na igreja. Eles vão começar a ter problema quando eles estão firmes na igreja. Agora olha bem, eu estou firme na igreja, o Lu, a Fábio está firme na igreja, o Baco está firme na igreja, né? Até porque mora aqui mesmo, né? Mas a Raquel está firme na igreja, né? Os irmãos de Abatiá estão firmes na igreja. Nós precisamos, querida, agora crescer, nos envolver na igreja. Porque quando eu me envolvo na igreja, Deus vai me usar. A hora que as pessoas vêm, Deus vai me usar. Entende? Agora olha bem, não é só porque você está firme, você coisa, Deus vai. Mas diga comigo, sem isso, não chega a lugar nenhum. Então, olha como que o diabo cega o entendimento. Vamos supor que se na igreja fosse se matricular. Eu matriculo na faculdade, né, para ser um agrônomo, de agronomia. Matriculei. Eu posso ir assistir aula sem matricular? Fala assim, pode. Diga comigo, pode. Eu posso, porque se eles deixarem, eles podem até me proibir, né? Porque ó, você não é matriculado, você vai fazer o quê? Eles podem fazer isso. Mas se você chegar lá e falar, mas eu posso assistir aula? Eles deixam, sabia? Ainda mais se o professor, o diretor for seu amigo, ele fala, não, pode assistir aula. Aí eu assisto todas as aulas, eu vou poder fazer prova? Fala assim, não. Eu vou poder pegar diploma? Não. Então eu preciso me matricular, eu preciso pagar mensalidade, ou o governo vai pagar para mim. Eu preciso, diga comigo assim, me envolver. Agora presta bem atenção. Quer dizer que eu me matriculei e vou em todas as aulas, agora eu vou passar de ano? Eu vou ser agrônomo? Vamos, gente? Ajuda eu aí. Fala assim, não. Vou ter que estudar. E depois que eu pegar o diploma, eu já sou agrônomo? Não, eu vou ter que fazer estágio, vou ter que, né, me especializar, vou ter que... Não é assim para ser dentista, irmão? Agora, cada ramo que você vai pegar de dentista, você tem que fazer o quê? Um curso, né? A parte, né? Daí vai para a prática. Eu acho que tem que ir com outro cara que já faz, né? Ficar ajudando ele um tempo, né? Aí você aprende, não é assim? Aí depois que você ficou bom, eles também colocam os estudantes para você. É assim ou não? Dá para ganhar dinheiro em cima deles ou não? Tá, né? Mas dá mais trabalho do que ganhar dinheiro. Então é assim, aí olha bem para vocês verem. Então vamos supor assim. Aí as pessoas querem ser de Deus, querem servir a Deus, não quer vir na igreja, não quer batizar, entende?
não quer ficar em casa. Aí quando vem na igreja também, não presta atenção nas aulas. E vamos falar a verdade, Deus dá prova para nós ou não dá? Dá ou não dá? Será que Deus dá prova para o irmão novo e não dá prova para Raquel? Vamos, gente. Só que do irmão novo, ele recebe uma prova, né? Pelo tempo que ele está na igreja, pelo coisa, já é difícil, né? Agora, se Deus der uma prova para Raquel, a Raquel ela está em outro nível, né? E se a Raquel fez, depois que eu comecei a ver a importância do estudo, porque eu não estudei, eu vi a importância, eu vi quanto que eu pequei. Aí, depois que eu descobri isso, eu comecei a pensar, né? E comecei a ver alguém falar. Outro falou também. Eu falei assim, poxa, eu agora estou estudando, mas falta base. Então, por exemplo, eu lembrei, né, desde quando eu estava lá na escola, das aulas de português, eu sempre fui ruim de português. Mas história, eu só tirava nota 10. Então, quando vai falar de história, que até hoje eu gosto de história, eu aprendo fácil história. Eu vou ler a Bíblia, eu me empolgo naquelas histórias da Bíblia ali, né? Porque eu gosto de história, né? Mas quando eu vou falar, quando eu vou escrever, eu não consigo, porque eu sou ruim de letra, de português. E aí, o que eu fico lembrando? Olha bem, aquele negócio, depois que você ficar velho, tem coisas simples que é difícil de você aprender. Então, quando eu estava lá, no começo, se eu tirasse nota 10 em todas as provas de português, entende? Gente, eu ia ser autor de livro hoje, eu ia ser um pregador melhor, eu ia poder fazer, querido, tanta coisas, né, literária, com aquilo que Deus me dá, mas eu não tenho base. Entende? Eu não tenho base. Então, olha bem, o que eu quero dizer? Vocês que estão vindo agora, vocês passam pela prova, igual eu passei no começo, prova financeira, prova disso, prova daquilo, e eu fui passando pela prova. Só que nas minhas provas de Deus, de tanto que eu lia a Bíblia, de tanto que eu topava mudar, para poder pegar o reino de Deus, como, né? Aí o que aconteceu? Hoje eu passo provas ainda, só que todas as provas que eu passo hoje, é tranquilo para passar. Aí eu vi uns irmãos falando, um dia lá na Metodista, tinha uns irmãos lá, que as irmãs estavam pedindo para orar. Ora para o meu filho, porque ele não consegue, ele já faz tal matéria. Aí o irmão Hélio Cajuvara falou assim, quem não faz bem, né, o fundamental, não é bom no fundamental, a faculdade para ele fica terrível. Ele não vai bem em faculdade. Por quê? Porque o problema da faculdade não é a aula de faculdade, que é outro nível. É que na hora que o cara vai lá, ele não tem o fundamental para poder fazer o trabalho. Então ele sofre. Entende? Ele não foi bem na base. O que eu quero dizer? Depois que vem na igreja, que matricula na igreja, você tem que ser bom naquilo que se ensina aqui, naquilo que se pratica, porque Deus vai te provar. E eu já fiz estudo, eu não preciso fazer estudo hoje para você, de que prova é bênção. Toda vez que Deus vai te abençoar em algum nível, você passa por uma prova. Você vai ser exigido de você alguma formação. Então, se nós, entende, não se preparar para as bênçãos que Deus coloca na nossa mão, nós vamos perder. Então, aprendam isso, ó. Para que você possa ser bem-sucedido em Deus, primeiro você tem que ter um propósito, que é o propósito da pregação minha aqui hoje. Você tem que lutar por riquezas eternas. E você tem que se firmar numa igreja para poder estar nessa luta, nessa batalha.
E Deus vai te usar, mas para te usar Ele precisa te preparar. Deus vai poder então te colocar em provas, para você estar no lugar, entende? Que Deus tem para você. E não é diferente lá no seu trabalho. Lá a Yumi agora ela está, né? Yumi está fazendo coisa. O que você está fazendo? Se preparando. Se a Yumi não se prepara e vai dar uma de médico, uma de psicólogo aí, que vão prender ela. Entende? Mas se ela tiver documentada, testada, aprovada, então eles vão poder confiar, entregar uma missão na mão dela. Agora, vamos dar um exemplo, querido. Olha bem, quando nós usamos isso, você acha que Deus não está olhando todas as coisas? Deus está vendo seu interesse. Pegaram ou não? O patrão pode demorar para ver o seu desinteresse, porque você finge bem. Mas Deus, ninguém engana Ele. Deus sonda o teu coração. Deus sonda os seus pensamentos. E quando o pastor está aqui falando aqui na frente, Deus está te corrigindo. Deus está querendo colocar você no teu lugar. E quando Deus está falando, né, da nossa esperança, Ele está falando, mas eu quero que você entenda o que eu vou falar com você por causa do propósito. Se você estudar que lá na Bíblia, o teu caráter, a tua obra, a tua maneira de viver, as razões que você vive determina, entende? Até o lugar que você vai morar lá no céu, determina os teus galardões, tuas promessas. Se amar isso, aí você vai entender quando Deus está te chamando a atenção. Porque as promessas de Deus, ela funciona como algo que vai dar luz para o nosso coração. Que vai dar luz. E quando nós também vamos descobrir, né, por que as coisas estão dando errado na nossa vida. Será que está ficando claro o que eu estou falando? Ó, vocês viram que eu dei uma animada para vocês sobre o céu? Então, o reino de Deus, sobre isso. Porque na hora que Deus começa a falar o que você tem que fazer para Ele te usar, você desanima. Você fica ruim. Você fala assim, ixi, parece que ficou ruim agora. Só, querido, qualquer pessoa inteligente, é só, que já viveu, né, igual eu, 30 anos vendo as pessoas se ferrando, 30 anos vendo alguns que se dão bem. Então a gente vai aprendendo, vai vendo qual que é o erro. A gente vai aprendendo com os erros da gente e com os erros dos outros. A coisa é bem simples. Começa a amar o Evangelho, ver que nós não tem jeito, que o pecado é terrível, que o castigo é real, que Deus... Aí Jesus vem com a boa notícia, né, que agora você pode ser salvo, você pode viver por uma riqueza eterna. Aquela passageira vai ficar tudo aqui, você não vai levar um tostão, mas essa aqui você juntou lá no céu e lá está guardado, nem ladrão, ninguém rouba. E agora, né, é coisas que olhos humanos, coração humano... olhos humanos não viu, coração humano não sentiu. É que com palavras não pode expressar de tão bom que é, que tem para você. Agora você vem para a igreja, agora você descobre, né, falando, bom, eu vou viver no mundo aqui, o mundo jaz no maligno, mas eu sou discípulo de Jesus, sou luz do mundo. Deus tem uma missão para mim, que agora é proclamar o Evangelho, e o Evangelho vai trazer luz. Aí o que é a solução para as pessoas? A solução é assim, eu trago elas para a igreja, e Deus vai trabalhar a família dela, Deus vai trabalhar as finanças dela. E de acordo com o propósito que ela está andando em Deus, ela tem entendimento lá no trabalho. Então ela pegou o propósito certo por causa do serviço de Deus, por isso tem que amar Deus em primeiro lugar. Eu peguei o propósito, amar Deus em primeiro lugar. Tudo é por causa do que eu tenho no céu, tudo é por causa do que Deus tem para mim aqui na terra, em primeiro lugar. Aí Deus vai falar, ó, lá no seu trabalho, é mais importante até do que na igreja, porque lá você vai alcançar pessoas assim, assim, assim. Ele falou que o trabalho é mais importante que a igreja? Não, ele falou que para mim, Deus vai fazer coisas tremendas lá no meu trabalho. E lá no meu trabalho também,
é onde eu me preparo para poder servir a Deus aqui na igreja. Aí se lá no meu trabalho é o coisa, o que acontece? Deus vai usar a igreja, circunstância, problema financeiro, problema com pessoas, tudo para me ajudar a ser um bom profissional lá no meu trabalho. Aí se eu não tiver consciente que isso é por causa da minha herança lá no céu, eu vou errar. Eu vou pegar o caminho errado, mesmo estando na igreja, mesmo servindo a Deus, mesmo matriculado, mesmo estudando a palavra. Por isso que tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diga comigo, se não, já errou. Erra mesmo. E até aquelas coisas que são para te abençoar, te amaldiçoa, te trava. Porque a Bíblia fala bem claro, ó. Vamos ver, ó, Romanos 8, 28. Diga comigo, Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Vamos mudar um pouquinho isso? Fala assim, que busque em primeiro lugar o reino de Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas, que conhece e quer sua herança. Fala aí. Fala, esse é o motivo. Ó, que amam a Deus. Então, todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, olha o segredo aqui, ó, que é onde vem a prova da nossa vida, que é para nos preparar de acordo com o seu propósito. O propósito, ele existe coisa assim, por exemplo, para esse ministério Deus tem um propósito. Então aqui eu sou comunidade, aqui eu sou o corpo de Cristo, aqui eu sou família de Deus, aqui eu sou exército. Aqui é, várias pessoas. Agora, que forma um só propósito. Diga comigo, várias pessoas para um só propósito. Agora, olha bem, para que eu seja bem nessa comunidade, eu tenho que ter um propósito pessoal. Aí, Deus chama para fora da igreja, Ele chama para quê? Para ser lavrador, outro para ser dono de uma loja, outro para ser advogado, outro para ser dentista, outro para... Aí lá no seu trabalho, você é responsável pela missão de Deus lá no seu trabalho. Entende? Pegaram, gente? Suponhamos assim, a Késsica, uma pessoa senta na cadeira dela. Então, naquele momento, Deus está usando a profissão, o talento, a vida, a autoridade da Késsica, que naquele momento ele é autoridade até sobre aquela vida, para fazer a obra dele. Mas se a Késsica estiver só querendo ficar rica, nem luta pelo reino de Deus, ela só vai ver aquele cliente de uma maneira passageira, transitória, para cumprir um propósito daquele ali. Mas se ela tiver com um propósito lá do céu, ela vai no mínimo, pedir para Deus abençoar aquela vida. Se a pessoa for conversar qualquer coisinha com ela, vai sair junto com aquela conversa, com aquele problema, vai sair uma palavra de Deus para aquela pessoa. E ali a Késsica está sendo uma missionária. E daí, para que a vida da Késsica tem tanta luta? Deus vai usar a luta da Késsica para se tornar o ministério dela. Amém, Késsica? Então, por exemplo, eu tive luta familiar, tive tanto problema na minha vida. Quando alguém vem conversar comigo, eu conto a minha história a respeito daquilo. Cada prova que você passou e luta na tua vida, você vai contar a tua história. A Rose, as pessoas chegam lá, ela vai cobrar as pessoas, começa a conversar, e a pessoa, quantas mulheres chegam lá, senta lá e reclama do marido para a Rose, A Rose fala assim, então, aí ela conta uma história, uma história
que ela, né, foi provada, passou uma luta, ela conta uma história para aquilo e conta como que ela resolveu, ó, pastoreou a pessoa. Então, não tem prova que passa na tua vida que, se você estiver buscando o reino de Deus, que não vai ser uma ferramenta poderosa para Deus usar para sua missão aqui na terra. Então, faça bem tua missão, mas pense na sua pátria. Então, esses dias eu escutei uma pregação, depois se vocês puderem escutar em casa, do pastor Luciano Subirá. Então ele contou sobre eu acho que eu até postei, né? Eu não tenho certeza que é ele não, eu acho que é outro cara. Ele contou sobre os brasileiros que estavam numa guerra lá, né? E eles cantaram, querido, começaram a falar assim, né? Da onde você veio? Aí o cara começou a falar, eu era gaúcho lá, cada um foi falando da sua terra, né? E foi formada uma canção com isso. E por causa da saudade da pátria, eles tiveram uma conquista impossível, porque eles foram vitalizados, eles foram revigorados, entende? Pela esperança, pelo amor à pátria deles, a família deles, a guerra deles. Então, o que Jesus ele falou para nós? Faça isso. Começa a pensar assim, né? Logo eu vou voltar para casa. O céu é o meu lar. E quando você estiver passando luta e envelhecendo, né? Você vai falar igual um dia eu vi o irmão Eli falando. Eli está ficando velho, pai, está cheio de ruga. Ele falou assim, então, toda vez que eu olho no espelho e eu vejo essas rugas, eu fico muito alegre, fico numa expectativa muito grande, porque eu estou mais perto do meu amor maior, que é Jesus, né? Então, ficar velho para nós é aproximar do fim, mas para nós não é fim, é volta para casa, é volta para o nosso lar, né? Conta uma história que um menino fez um barquinho. Ele fez um barquinho muito lindo. E quando ele foi fazer aquele barquinho, ele chegou no pai dele, pai, eu preciso de material. E o pai providenciou todo o material para ele fazer aquele barquinho. E ele construiu, ele passou muito tempo construindo. Depois que ele terminou o barco, mas ficou uma obra de arte, ficou coisa maravilhosa. Os detalhes, tudo daquele barco era maravilhoso. Mas o menino, ele gostava de brincar com aquele barco num riacho, onde a mãe dele lavava roupa. E quando ele estava lá brincando, de repente deu uma golfada de água assim, o barco pulou uma represinha que ele tinha feito para nadar, e ele correu atrás, mas a água levou o barco embora. E aquele barco, ele foi quilômetros, quilômetros, quilômetros rio abaixo. Depois de andar muitos quilômetros, aquele barco numa curva de rio, né? Ele enroscou, aí veio a enxurrada, enterrou aquele barco. Passaram-se, o menino era menino, passou-se 25, 30 anos. Alguém curioso mexendo lá naquela areia, achou aquele barco, lavou, achou bonito, mandou levar e entrou numa loja que vendia relíquias, vendiam essas coisas. E o cara olhou aquilo e falou, rapaz, mas que obra maravilhosa, que obra de arte. Ele falou, nunca vi algo tão impressionante. E o cara comprou aquilo lá e colocou na vitrine mais bonita. No lugar de maior destaque, montou aquele barco. E depois de uns 2, 3 anos, aquele rapaz entra naquela loja. E ele olha na vitrine, e o que ele vê de cara? O meu barco. O barco que eu perdi. Aí o que você faria, querido, se você visse teu barco numa loja?
O menino lembrou quando ele criou o sofrimento que foi para fazer, o amor que ele tive, o quanto que ele gostava daquele barco. Ele falou: esse barco é meu, é o meu barco. Só que daí ele chegou no dono da loja e falou assim: esse barco é meu. O dono da loja falou: que seu, rapaz, eu comprei, eu paguei caro nele. Não, mas esse barco é meu, eu construí esse barco. Ele contou a história para o homem, para o dono da loja. Comoveu o dono da loja? Fala assim: não. E o menino tentou de todas as maneiras e pensou até em chamar a justiça, né? Mas ele provava? Não. Aí qual que é a única chance que ele tinha de comprar o barco? De ter o barco de volta? Era comprar, né? Diga comigo, só podia comprar. Mas você imagina se aquela peça estava num lugar de destaque, para o dono daquela loja era a peça mais preciosa. E o menino chegou no dono e falou: mas o barco é meu, mas não posso provar. Quanto o senhor quer pelo barco? O homem falou assim para ele: eu quero, o cara não era tão rico, tá, gente? Eu quero 20 milhões. O senhor está louco? 20 milhões? Ele falou: 20 milhões. Aí o cara, rapaz, baixou a cabeça, foi embora triste para casa. Chegou lá, ele contou para o pai, né? Ô pai, eu nunca vou ser feliz se eu não comprar aquele barco de volta. A vida para mim não tem graça se eu não tiver aquele barco de volta. O pai foi, né, querido, e vendeu tudo que tinha, e arrumou 20 milhões e deu para o menino. O menino pegou 20 milhões, né, tudo que o pai tinha, foi lá e entregou para o dono dela. Falou: ó, trouxe o dinheiro. Aí o homem deu o barco, né? Você já pensou, você pegar aquele barco ali, né? E custou tudo que o pai tinha. Então, né, o preço de uma coisa é o que se pagou. Aquele 20 milhões que o menino estava dando no barco, não era 20 milhões, era a vida do pai dele, era a vida dele, tudo de volta para comprar aquele barco. E na hora, aquele barco era tão valioso para aquele menino, que o pai vendeu tudo e deu tudo na mão dele. Na hora que aquele menino pegou aquele barco, que representava tudo para ele, ele abraçou aquele barco, amou aquele barco, contemplou aquele barco, fez assim naquele barco no coração, e falou para o barco assim: agora você é 2 vezes meu, porque primeiro eu te criei, eu te fiz, e agora eu te comprei, te resgatei. Então, é isso que Deus fez com cada um de nós. Entende? O que Ele fez? Comprou nós de volta. Quando o homem pecou, Satanás dominou o mundo, né? Qual que era o preço? A morte. E a morte só podia ser do seu próprio filho. E o filho é tudo para o pai e mais um pouco. Sabiam? Um pai normal, pai bom, tem pai que é doido, né, louco, né, fora da casinha. Mas um pai normal, louco, ele dá o nome, ele dá o dinheiro, ele dá a casa, ele dá o carro, ele dá a vida dele para salvar o seu filho. E Deus deu mais do que tudo que ele tinha, porque ele deu o filho ao qual ele daria tudo por ele, para resgatar nós. E aí, né? Como é que vai ter salvação para quem rejeita tão grande amor? E nós precisamos compreender isso. Então, se você não buscar Deus, né? E começar a crescer, se valorizar, mais por causa das coisas do céu. Agora as pessoas ficam se valorizando, rapaz, por causa desses caras que ficam ensinando. Como é que chama esses caras que... É que some da minha cabeça os nomes.
esses cara que ensina autoincentivo assim, não, tem o coach e esses outros que filósofo, né? Tem uns filósofos bons hoje até no Brasil, eu gosto de escutar também. Mas você tem que entender que se você não amar a Deus sobre todas as coisas, não saber o teu valor, não saber quem que é Jesus, por que Jesus fez por você, filosofia e até a própria palavra de Deus pode te desviar. Tudo tem que ser entendido ao crivo do nosso primeiro amor. Glória a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos ficar em pé? O que eu quero dizer para você, você pode estar com problema com filho, problema financeiro, problema de tudo. Deus quer usar isso para se tornar teu ministério. E um dos segredos não é fazer o que você acha certo ou quer. É fazer o que Deus manda, o que Deus deseja. Vença esse problema em Deus. Porque Ele vai ser, entende, a ferramenta da sua missão aqui na terra. Faça tudo o que Deus, Pai, quer que você faça. Porque a missão que Ele tem aqui na terra não é porque Ele precisa de você, não. É porque Ele tem que ser justo na herança. Diga comigo, justo na herança. Lembre sempre disso, ó. Papai é amoroso, bondoso, faz tudo por você. Mas a tua resposta a Ele vai determinar justiça no dia do teu julgamento. Lá no julgamento dos crentes, os não crentes é um julgamento separado. Dos crentes, cada um vai receber segundo as suas obras. E só vai ser contada a obra que você faz para Ele. E suas provas estão falando o que é que você vai, no que você vai ser usado. Qual que é o teu ministério? Né? Esses tempos atrás que eu peguei a Covid, então eu passei por um momento bem difícil e eu peguei. Eu peguei, falo e estou usando. Tenho mais uma ferramenta na mão. Prove para isso. E quando vir outra prova, pego de novo. Mais uma ferramenta. Daqui a pouco, querido, o diabo vai ser obrigado a te dar uma prova, né? Ele vai falar assim, mas não posso fazer essa pessoa passar por aflição e dor, que vai virar mais uma arma contra a minha obra na terra. Entende? Mas se você não tiver com foco lá no céu, essas provas vão te matar, te destruir, te prender, te paralisar. Mas se você tiver com foco lá no céu, essas provas vão se tornar armas poderosas de guerra. Glória a Deus. Então vencer a prova é permanecer na igreja, permanecer em Deus, permanecer buscando, permanecer no ministério que Ele te chamou, no propósito que Ele chamou e vencendo, vencendo. Não tem segredo, querido. Pode dar errado para todo mundo, mas tu vai vencer. Amém? Agora uma coisa que você precisa entender. Nesse processo, precisa ser cheio do Espírito Santo, senão não tem jeito. Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Então esse momento de coisa assim, o momento que você passa em casa, sabe, eu não sei se acontece com você, mas na hora que você chegar na tua casa antes de dormir, fala assim, sempre você deve falar assim, Espírito Santo, sempre lembrando, o Espírito Santo está aqui. Se eu vou no banheiro, ele está comigo. Você sempre tem que falar assim, Espírito Santo, te ignorei de novo. Te ignorei de novo. Sempre temos que pedir para Ele, mesmo que você não sinta nada, pode falar que Ele te ouve. Espírito Santo, você está aqui. Me ajuda a perceber, para que a hora que eu estiver falando, do jeito que eu estiver falando, o que eu estiver fazendo, eu possa estar contigo e você comigo. Amém, querido? Então daí o conhecimento da palavra, mais a tua distração através dos problemas,
mais a tua paixão pela promessa, querido, isso vai virar um farol na tua vida e você vai romper. Amém? Fala assim: Senhor Jesus, eu te amo, eu te adoro. Pai, eu quero que o Senhor nos abençoe essa noite, Pai. Que o Senhor abençoe as mães da nossa nação. Que o Senhor, Pai querido, faça de cada mãe, Pai, uma intercessora, uma serva, uma guerreira. Em nome de Jesus, Pai. E as provas, Deus, que as mães passam com seus filhos, com seus esposos, Pai, o Senhor transforme em grande ferramenta. Transforme elas, Pai querido, em grandes missionárias nessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.